Boa noite, tudo bem? Eu estou bem nervoso, mas vamos lá. Primeiramente eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, porque não é fácil estar aqui, é uma responsabilidade muito grande estar aqui, mas assim, primeiro a Deus, depois queria agradecer a minha família, porque eu creio que quando você tem um chamado, às vezes muitas pessoas da família não apoiam. E no meu caso, graças a Deus, minha família apoia, não tem problema nenhum contra isso. Minha mulher é tranquila, a questão dessas coisas assim. Minha mãe, enfim. E também os nossos apóstolos, né, que confiaram em mim de eu estar aqui nessa noite. E foi bem... e também meus discipuladores estão aqui, né, essa noite. O pastor Keitz é chato, mas é tudo com propósito. A gente sabe disso, né? Mas é tudo com propósito. E também agradecer ao Instituto Iadá, né, que tem dado essa oportunidade para a gente estar aqui. E eu vou falar, antes de eu entrar na mensagem, eu vou falar rapidinho como que foi. Eu estava um dia lá na 41 ainda, quando a igreja era lá, né, na 41 e aqui. E daí, beleza, eu cheguei num tabernáculo, era uma quarta-feira. Eu cheguei num tabernáculo e tal, cheguei atrasado ainda no tabernáculo. Daí cheguei, sentei meio atrás assim. Aí, beleza. Daí lá veio a pastora pro meu lado, né? Daí, beleza, normal, ela profetiza normal. Aí ela chegou e meteu o dedo na minha cara e falou assim: você é pastor. Eu falei: é louco. Falei, não falei, eu pensei, né? Pensei, é louco, né? Beleza. Daí eu lembro que ela falou assim: e Deus falou isso pro seu pai. Aí eu falei: ixi, ó, pastor, que é isso, né? Aí, beleza. Aí eu não lembro se foi, quanto tempo depois foi, daí eu cheguei no meu pai. E daí eu perguntei pro meu pai assim: ô pai, Deus falou alguma coisa com você que eu sou pastor? Aí meu pai falou assim para mim: desde quando você estava no mundo, estava nas baladas e tal, eu sempre estou orando por você. Então, uma coisa eu te digo: se você está aqui essa noite, sempre tem alguém que está orando por você. Se você desviou e tal, e está aqui nessa noite, alguém vai estar orando por você. Você não está aqui à toa nessa noite. E com meu pai foi assim, ele estava orando por mim e meu pai falou: Deus já falou várias vezes para mim que você é pastor. E daí eu pensei que a pastora tinha falado com meu pai. Ela falou: pô, acho que ela falou com meu pai, porque não pode, né? Como que entrou a palavra assim e tal? Mas quando Deus quer fazer, por mais que a gente tenta fugir do propósito, não tem como, é difícil, cara. Todo mundo aqui que tem algum propósito, alguma coisa, até eu pego o exemplo do pastor Keitz, eu creio que quando Deus fala alguma coisa para você, é difícil a pessoa, eu quero ser pastor, né? É muito difícil, ou evangelista, enfim, qualquer coisa, porque é muito difícil, e eu tô tremendo pra caramba. Não liga, se eu errar, não liga, né? Primeira vez que eu tô aqui, então não liga. Oi? Pois é, desculpe. Então tá. Então a mensagem de hoje é muito importante. Na verdade, assim, eu não trouxe uma mensagem para te emocionar, né? Porque às vezes tem mensagem que emociona, tudo mais, e a gente sabe como é que é. Mas eu trouxe uma mensagem para você pensar. Assim como essa mensagem falou comigo, então para a gente estar pensando como que anda a nossa vida cristã na igreja. E isso é muito importante. Eu peço que você abra comigo lá, coloca no telão, Efésios 1:23 na versão ARA, fazendo favor. Porque o pastor gosta da versão ARA, então vamos na versão ARA. Ganhei ponto agora. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, assim, na Bíblia, a igreja é chamada de corpo de Cristo, para explicar a nossa união com Cristo um com os outros. Assim como todas as partes do corpo estão ligadas e trabalham juntas, os cristãos devem trabalhar unidos como um só propósito. Então, assim, o corpo, ele é formado pelos membros da igreja. O tema da minha mensagem hoje é a igreja, o corpo de Cristo. Mas não é a igreja, tipo a igreja parede, assim e tal, um templo, um prédio. A igreja somos nós. A Bíblia mesmo fala isso. Então, a igreja sendo nós temos que... Eu queria, até quando eu falei lá no Instituto, eu queria mudar um pouco essa palavra igreja. Eu mudaria igreja como parceria. Eu acho que se a gente como igreja foi parceiro um dos outros, eu acho que tudo melhora. Entende? Se a gente for amigo realmente um do outro, quando o outro precisar a gente estender a mão, eu creio que tudo melhora. E muitas vezes, infelizmente, acaba não acontecendo isso quando a gente faz parte de um corpo. E isso que eu acho que tem que mudar, muitas vezes na igreja. Então, assim, nosso corpo é formado pelos membros da igreja, que nós estamos ligados a uma cabeça. Quem é a nossa cabeça? Cristo, Jesus Cristo, exatamente. Então, assim,
Então, o corpo de Cristo não é formado pelas somas das igrejas, mas pelos membros que há nela. Então, a palavra de Deus diz que o Senhor conhece os que são dele. Então, assim, eu acho que isso acontece com muita gente. Tem muitas pessoas que estão na igreja, estão vindo pelo protocolo, mas não fazem parte do corpo de Cristo. Certo ou não? Muitas pessoas são assim. As pessoas vêm na igreja para cumprir um protocolo. Poxa, eu vou no culto quinta, eu vou no culto domingo, mas não fazem parte do corpo de Cristo. Vão só, porque, sei lá, muitas pessoas pensam assim: eu vou para a igreja porque se eu não for, sei lá, eu vou para o inferno. Daí acaba vindo por medo. Então você está cumprindo apenas um protocolo. Você não está vindo porque você faz parte do corpo. E tem muitas pessoas que estão deslocadas desse corpo, né? Muitas pessoas falam assim, né? Eu sou a igreja. Então, como eu sou a igreja, eu não preciso ir à igreja, templo físico assim e tal. Mas a Bíblia fala que a gente precisa viver em comunhão. Por quê? Porque a gente depende um do outro. Nós dependemos, cara. Eu dependo da Rafa, a Rafa depende de mim. Nós dependemos um do outro, não tem como. Isso para tudo na vida, e para a igreja não é diferente. Às vezes eu fico um pouco chateado com... já estou atropelando a mensagem. Eu fico chateado porque, às vezes, a pastora, a gente sabe o tanto que ela sofre. E eu, do fundo do meu coração, às vezes, quando eu olho para a pastora, aí eu fico imaginando assim: nossa, o tanto que a pastora sofre, e eu tenho chamado pastoral. Às vezes eu fico pensando: poxa, será que eu vou sofrer assim? Em nome de Jesus que não, né? Mas é verdade. Mas é verdade, porque às vezes às vezes as pessoas falam: a pastora é dinheirista, tal. Mas o tanto de projeto que essa mulher tem, se não for com dinheiro, vai ser com o quê? E daí o pessoal reclama, tal. Um exemplo é a Casa Maná, não tem nem o que falar aí, tanto de jeito que é recuperado. Então daí eu vejo às vezes as pessoas: poxa, por frente estamos juntos, mas aí por trás acaba, não é bem assim, não estou junto. Então, que parceria que é essa? Por isso que eu falo que a igreja, o corpo de Cristo, a igreja que somos nós, tem que ser parceiro um do outro, tem que ser amigo um do outro. Quando a pastora pedir, a gente tem que estar junto, entendeu? Quando o pastor pedir, a gente tem que estar junto, a gente tem que ser parceiro, porque senão que igreja que é essa, né? E daí tem muitas pessoas também que ficam deslocadas, como eu falei. Às vezes as pessoas não procuram, tipo... vem para a igreja e às vezes não procura enturmar, não procura ter amizade. Daí é difícil. Às vezes pode acontecer alguma coisa na família, mas se você não falar para a gente que é da igreja, como é que a gente vai saber? Né? Não tem como a gente saber o que a pessoa está passando, o que ela passou. Por isso que a gente tem que ser parceiro. Então, assim, nesse texto, né, de Paulo, afirma que a igreja é o corpo de Cristo. Isso significa que os membros têm que estar com o corpo unido em comunhão espiritual com o cabeça, que é Jesus Cristo. Paulo destaca também ali na parte B que a plenitude daquele que preenche todas as coisas é Deus. Então, assim, muitas vezes, principalmente quando a pessoa está no mundo, tal, ela tenta preencher, até mesmo na igreja, ela tenta preencher algo que falta, né? Com uma namorada, com uma esposa, ou sei lá, ou com alguma música, alguma coisa. E quem vai preencher isso é só Deus. Você pode olhar, às vezes tem alguma coisa na sua vida que você tenta preencher, você não fica alegre. Você acha que para você ficar alegre é um carro. Aí você vai lá e compra o carro, show de bola. Daqui um mês você nem liga mais pro carro, entendeu? É tanto que eu queria. Aí você acha que para preencher para você ficar alegre, é uma casa. Daí você compra a casa. Nossa, show de bola, legal. Daqui 2, 3 meses, pronto. Por quê? Porque o único que preenche a gente é Deus, não tem outra coisa, não tem. Porque assim, a galera fala que dinheiro resolve muitos problemas. Claro que resolve, com certeza, não tem nem o que falar. E todo mundo precisa de dinheiro, com certeza. Poxa, eu acho que todo mundo tem o desejo de ter muito dinheiro. Mas assim, se resolvesse todos os problemas, ricos não se matavam. A gente vê tanta gente aí com depressão e que se mata. Então o dinheiro não é a solução. Resolve muitos problemas, não é a solução, senão as pessoas não se matavam. A única coisa que vai preencher a gente mesmo é Deus, não tem outra coisa. Se você está procurando em muita coisa, assim, carro, casa, e daí tenta, sei lá, namorado, marido, esposa, sei lá, e não procura achar, é porque está faltando uma parte que é Deus. Deus ele está tentando, às vezes, encontrar você ali, e você não, às vezes você não está dando brecha, você não deixa Deus entrar, você resiste, entendeu? Só que daí também eu levo um pouco por parte do corpo, que somos nós, porque às vezes essa pessoa,
ela precisa de um empurrão às vezes, mas empurrão nosso. Às vezes a gente está na igreja, às vezes assim, ó, a gente está muito focado por exemplo, a gente está muito focado no trabalho, né? Eu sou servidor, né? Até, eu só dando um parênteses que eu esqueci de falar, eu estava ali no domingo, aí beleza, né? Eu estava bem de boa, daí acabou o culto normal, eu virei as costas para ir embora, daí a pastora grudou assim na minha camisa, daí ela falou bem assim, você vai pregar quinta? Eu falei, você tá louco? Eu falei, vou não. Aí ela falou, não, você virou e foi. Daí uma galera aglomerada, eu nem tive nem tempo de falar com ela. Daí o pastor sobrou de canto ali, daí eu falei, é agora. Daí eu falei, ô pastor, é sério mesmo que eu vou pregar quinta-feira? Não, é sério. Daí, mas não tem, não, é sério. Daí o pastor, para me consolar, falou, não, mas é a palavra que você trouxe lá no instituto, lá no IADA, fica tranquilo, é a mesma coisa. Falei, pô, lá eu preguei 15 minutos, cara. Aqui, sei lá, né? É complicado, né? Nossa, daí já comecei a tremer, daí a cabeça vem a milhão e tal, mas enfim, né, só um parênteses, só que agora que eu lembrei que eu devia ter falado no começo, mas eu atropelei aqui. Mas, voltando, então assim, muitas vezes, a gente como corpo, a gente trabalha no automático, isso que eu ia falar, a gente funciona no automático, então a gente está como servidor, como pastor e tal, a gente está no automático, a gente vem, faz automático e tal, e às vezes tem um cara do seu lado que está passando uma dificuldade de alguma coisa e você nem percebe, e você vai para casa e nem pergunta se ele está bem ou não. Eu acho que isso às vezes falta muito na igreja, não é um erro da nossa, mas às vezes é um erro pessoal seu, que às vezes você não cuida do irmão que está do seu lado. Isso é ser igreja. Por isso que igreja, eu falo que você tem que ser parceiro, você tem que ser amigo do cara. Às vezes o cara está do teu lado, poxa, né? Aqui a gente tem várias coisas, né? Tem casa de paz, tem discipulado e tal, e daí a galera se preocupa muito. Mas às vezes você acha que só os outros têm que se preocupar com você. Ah não, a pessoa se preocupa comigo, e eu não tenho que me preocupar com ninguém. Então às vezes não é bem assim, né? Até mesmo no seu trabalho e tal, a gente tem que se preocupar. A gente depende dos outros, cara. A gente depende, sempre a gente vai depender um dos outros. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Agora, esse texto aqui é meio longo, só que eu preciso ler, porque daí eu vou discorrer ele, daí a mensagem vai ficar massa. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. Vocês vão gostar, eu acho, né? Então vamos lá. Acompanha lá. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constitui um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor um dos outros. De maneira que, se o membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Legal, eu vou discorrer isso daí. Então olha que legal. Aqui Jesus ele faz uma analogia do nosso corpo com o corpo de Cristo. Então ele destaca várias coisas que a gente tem que pensar a partir de agora. Como eu falei, a gente não funciona sozinho, a gente precisa um dos outros. Por mais que o coração seja o órgão mais importante do corpo humano, ele não funciona sozinho. Ele depende de outros órgãos também. E isso é muito legal.
Eu fiz um estudo, estudiozinho assim, fiz um estudo, e daí, vocês sabem, né, que é o membro que equilibra o corpo humano? Vocês vão ficar de cara, vocês não sabem, porque eu não sabia. Hã? Não, que equilibra o corpo humano, quase, é o dedinho, cara. Geralmente, o minguinho, geralmente ele é feio, serve para bater na quina, né? E a gente não gosta dele, mas ele é um membro que dá equilíbrio para o corpo humano, ele é fundamental, cara. Então assim, trazendo para a igreja também, às vezes você olha aquele irmão que, você não dá nada para ele, mas aquele irmão, provavelmente, pode ser que ele seja fundamental na igreja, a gente não dá nada para ele, cara. É a mesma coisa que o nosso mindinho. Eu fiz outro estudo também, eu não sei, quando a gente perde um dedo, quantos por cento da força a gente perde na mão, vocês sabem? Perguntar pro Lula, tô brincando. Não, tô brincando. Mas vocês sabem ou não? Sabe ou não? Sabe? Quantos por cento? Se a gente arrancar um dedo, a gente perde 50% da força da mão, cara. Arrancando um dedo. Para você ver como Nossa, Jesus é muito massa. Pra você ver como é que essa analogia que ele faz, cara, é incrível. Porque assim, às vezes a gente olha um membro que você pode não dar nada para ele na igreja, mas cara, se ele sair, às vezes ele acaba caindo um monte de gente. Lógico que a gente tem que estar firme com Deus, mas estou fazendo uma analogia. Para você ver como é importante os membros que a gente tem no nosso corpo. Então também é muito importante os membros que aqui estão na igreja, e como a gente tem que se portar um com os outros. Tá. Por exemplo, trazendo para o corpo, a gente não vê uma perna entrando sozinha na igreja assistindo culto, em nome de Jesus, que a gente não veja, né? Não é, né? Mas assim, não é verdade? Por isso que a gente não pode sair do corpo, a gente não pode excluir um membro do corpo. Então, isso, cara, é muito importante. Como eu falei, às vezes acontece muito de a gente estar excluindo as pessoas. Às vezes a pessoa quer entrar no círculo de amizade e tal, e daí as pessoas às vezes não querem... às vezes não entrosa essa pessoa no corpo, não querem deixar e tal, e daí essa pessoa se sente sozinha. É como eu falei, a gente depende muito do outro, cara. Não adianta eu arrancar meu braço, jogar ele lá, daqui a pouco ele vai morrer. É a mesma coisa aqui na igreja, quando você depara com um cara que às vezes não está vindo muito e tal, não sei o que, cara, a gente tem que correr atrás. A gente tem que perguntar o que está acontecendo, porque senão ele vai morrer. Entendeu? Como eu falei, a perna não vai entrar sozinha aqui na igreja, espero, em nome de Jesus, que não entre aqui. Mas assim, se essa pessoa também está sozinha, daqui a um pouco ela vai morrer, porque arrancou o braço, daqui a um pouco ele está preto e já era. É a mesma coisa com os membros da igreja, é a mesma coisa. A pessoa vai indo aos poucos, sai, daí ninguém dá moral para ela, ninguém procura ela, daqui a um pouco ela está perdida aí. Depois aí vem perguntar, por que está perdida? Mas se você viu que ela estava saindo, por que você não correu atrás? Às vezes a gente é muito limitado no nosso grupo, sabe? Às vezes nós temos um grupo na igreja e daí fica muito limitado nele. Então isso é bem complicado. A gente tem que olhar aonde que a gente está errando nisso. Deus não faz nada em vão. Não vemos uma mão solta por aí. Se arrancar parte do nosso corpo, ele morre. Então por que a gente acha que a gente pode ser independente? Não é verdade? Às vezes a gente acha que a gente é independente, às vezes a gente acha que a gente não precisa dos outros, às vezes a gente acha que a gente resolve tudo sozinho, né? Às vezes tem alguém que chega para você, agora eu vou colocar do outro lado, mas às vezes tem uma pessoa que chega para você, ou até mesmo a pastora, ou sei lá, o discipulador, o líder de casa de paz, enfim, o que for. O que está acontecendo? Não se preocupa não, eu resolvo sozinho e tal. Sendo que você precisa dos outros, cara. A gente precisa um dos outros, a gente precisa dessa parceria, senão a gente vai acabar morrendo mesmo. A gente precisa se abrir, a gente precisa conversar, senão a gente acaba morrendo. E muita gente acaba morrendo porque não conta os problemas, né? Tá passando por dificuldade, nem não conta. Não, deixa que eu e Deus resolvam, nós vamos resolver junto. Beleza, claro, Deus vai resolver. Mas, cara, a gente precisa uns outros, até para orar a gente precisa uns dos outros, né? Então isso é muito importante, a gente tem que pensar muito nisso.
Ah, tá. Espera aí. Agora eu vou falar sobre unidade agora. Nossa, eu tô muito... Vamos falar sobre unidade. A gente fala de unidade quando é conveniente para nós, não é verdade? A gente fala de unidade quando eu sou amigo da Cauana, então para mim é fácil orar por ela, de boa. A gente fala de unidade quando eu vou orar pelo pastor Kate. Mais uma pessoa que você não gosta, e aí? E se Deus pedir para você orar por ela? Você vai orar ou não? Porque é muito fácil, cara, você falar de unidade quando você tem amizade com a pessoa. Mas aquela pessoa, às vezes, que você não gosta e está passando por dificuldade, aí você não vai orar por ela? Aí você vai deixar ela de lado, né? Porque no ciclo da amizade é muito fácil, cara. É muito fácil você ter, você tem comunhão, você tem amizade, você conhece a pessoa e tal, vamos orar e tudo tal. E aquela pessoa que você não gosta? E aquela pessoa que você já teve alguma treta, alguma coisa? E daí você não vai orar por ela? Aí deixa que ela, enfim. Então a gente tem que pensar muito bem nisso. Até pelas pessoas que a gente, às vezes, não tem tanta afinidade. Se você sabe que ela está passando por dificuldade, você tem que orar por ela. E não excluir essa pessoa. Porque essa pessoa de hoje, que às vezes você não gosta muito, pode ajudar você amanhã. Numa situação que você tiver pior, sei lá, pode ajudar você amanhã. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente tem que sempre estar orando pelos outros. Como eu falei aqui, a palavra igreja podia ser parceria. A gente tem que ser parceiro um dos outros. Tem que estar orando pelos outros sempre. Eu acho assim, todo mundo tem uma parte do corpo que não gosta, né? Ou não? Todo mundo é do corpo inteiro aqui. Ninguém, né? Todo mundo tem uma parte do corpo que não gosta, né? Eu acho, né? Não sei. Mas todo mundo, assim, às vezes tem uma partezinha que não gosta, tá? Que não... A trairagem. Que não gosta, né? Todo mundo tem uma parte do corpo que não gosta. Tá, aí me diga uma coisa. Se tem aquela parte do corpo que você não gosta, você vai arrancar fora aquela parte do corpo que você não gosta? Não vem me falar de lipoaspiração, as coisas, não essas coisas assim, né? Mas, né, por exemplo, né, não venha também, né, querer partir para estética. Mas, por exemplo, sei lá, vamos jogar no mindinho, né? O teu mindinho, você não gosta. Aí você vai arrancar ele fora? Você não vai arrancar ele fora. Por quê? Porque ele faz parte do teu corpo. E agora você sabe que ele que é o equilíbrio do seu corpo. Então, por que às vezes aquela pessoa que vem nova no corpo de Cristo, na igreja, você exclui ele de lado? Às vezes porque você não tem muita afinidade, ou porque você acha que essa pessoa é metida. Então por que você deixa ela de lado? É algo para a gente pensar. Muita gente acaba saindo, ou acaba desviando, porque aquela pessoa ela não se sentiu inclusa na igreja. Por quê? É culpa da pessoa? Muitas vezes não, muitas vezes é culpa nossa. Muitas vezes nós não atraímos aquela pessoa. Como eu falei, por mais que, sei lá, você, às vezes tem gente que tem dessas coisas assim, não fui com a cara daquela pessoa lá, né? Tem gente que é assim, né? Tal, beleza. Mas tipo assim, isso de dar o direito de, como eu fiz analogia no corpo humano, você não vai com a cara do teu dedinho, mas você não vai arrancar ele. E isso te dá o direito, às vezes, de você excluir essa pessoa, não te dá o direito de você excluir, porque o mesmo sangue que Jesus derramou na cruz pelaquela pessoa, derramou por você. Então por que a gente exclui aquela pessoa? Por que a gente desloca aquela pessoa? A gente não deve fazer isso. Quando a gente entender que um corpo só é unido, nada vai parar a gente. Nada para a gente. Como que o diabo age na nossa vida? Né? Quando a gente dá brecha, lógico, e quando há separação. Por exemplo, você está um problema no teu casamento e você está brigando muito com a sua esposa. Como que o diabo vai abrir? Aí. Como que o diabo vai agir? Aí. Por quê? Porque ele vai fazer você separar. Na igreja é a mesma coisa. Se está uma igreja unida, se está uma igreja, todo mundo no corpo unido, cara, como é que o diabo vai entrar? Não tem como. O diabo não vai entrar nessa igreja. O diabo não vai entrar na tua família. Mas se a gente
começa a separar, cada um tem uma visão para um lado, para o outro, aí que o diabo vem e dá no meio, e aí a gente sabe o que acontece, e é complicado. Então a gente tem que ter essa união, a gente tem que ter essa parceria, cara. A gente tem que ser unido um com os outros. Olha só, a Bíblia fala que a gente tem que chorar. Quando o nosso irmão chora, a gente tem que chorar junto com ele, certo? Tá orando por ele. Isso é muito fácil, sinceramente mesmo. Quando o teu irmão tá chorando, e daí ele, aconteceu alguma coisa, tal. Eu vou dar um exemplo. Dia 8 de março meu pai faleceu. Eu gostaria muito que meu pai estivesse aqui para ver hoje isso se cumprindo, mas Deus sabe de todas as coisas, e Deus tem um propósito em todas as coisas. Então se ele não está aqui hoje é porque Deus tem um propósito, e eu vou encontrar um dia com ele na glória. Mas o que eu digo para você? Quando eu falo, por exemplo, por experiência própria, quando meu pai faleceu, nossa, até hoje dói muito. Eu lembro que no dia dos pais eu fiquei 3 dias mal. Foi o primeiro dia dos pais com ele, sem ele, desculpa. E eu fiquei mal. Nossa, uns 3 dias assim, nossa, depressivaço assim. E agora chegando o Natal, né? Natal, Ano Novo e tal. Sempre quem trazia a palavra no Natal era meu pai, né? A gente se reunia com a família e tal. Aí, e esses dias eu tô meio mal também. Tipo, não vou falar que eu tô bem, assim, tô meio, nossa. Quem é mais próximo sabe que eu até comento, tal, não tô muito legal. E daí olha que interessante. Eu tava ali no banco no domingo, e daí eu também não, nossa, eu tava mal também, mal pra caramba, mas assim, a gente não pode deixar de vir para a igreja por causa do sentimento, porque senão a gente não vem. Eu por mim nem estaria servindo no domingo, porque nossa, eu não, assim, a gente não está preparado para ter uma perca. O ser humano não está preparado para ter uma perca. E se você perder alguém muito próximo, pai, mãe, vó, você sabe o que eu estou falando. E a pastora sabe o que eu estou falando. Mas assim, eu olho pelo exemplo da pastora. Tanta coisa que ela passa, ela sempre está aí. Eu falei, vou ir. Daí, essa semana, eu sou dos servidores. Aí essa semana eu pensei comigo, essa semana eu nem quero. Nossa, eu vou pedir folga, que eu vou para a igreja só para receber. Eu nem quero trabalhar, nem quero servir, porque eu não estou legal. Daí a pastora me vem e pede para pregar hoje. Nossa, show. Mas assim, eu creio que tudo Deus tem um propósito. Isso que eu estava orando, porque eu preguei uma vez só, foi no culto de jovens. Mas jovens né, mais descontraído e tal. A gente usa uma outra palavra assim e tal. Digamos, eu estava mais tranquilo. E daí no culto de quinta, tá os apóstolos, tem pastores aqui. E eu, né, pregando aqui. Daí a responsabilidade lógica é maior. E daí eu falando para Deus, falei, Deus, sabe que eu não estou bem. Chega essas épocas assim, nossa, meu Deus, eu não tinha ideia que era assim. Porque é o primeiro Natal, o primeiro Ano Novo que eu passasse sem meu pai. E eu não estou legal, eu não estou bem. E quando meu pai faleceu, muita gente chorou do meu lado. Muita gente chorou, ficou do meu lado e tal. E quando o irmão está sofrendo, é lógico que a gente tem que chorar do lado dele. Com certeza, tem que estar junto, tem que ser parceiro, tem que chorar do lado dele mesmo. Mas aí eu te pergunto, como eu falei, isso eu acho fácil. Isso eu acho muito fácil, porque a pessoa está triste, você vem e chora junto, tal, é triste pra caramba. Mas e quando teu amigão, teu parceiro, teu amigo da igreja, ele compra um carro? Aí eu te pergunto, você se alegra com ele? Quando teu amigo compra uma casa, aí eu te pergunto, você se alegra com ele? Porque como eu falei, quando a Bíblia fala que a gente deve chorar com o que chora, mas se alegrar com o que se alegra. Então, como eu falei, chorar é uma perca, tipo assim, teoricamente é mais fácil, porque está junto. Mas quando aquele irmão, ele compra alguma coisa, você chega depois em casa e fala assim, Deus, por que ele não eu? É uma questão para pensar, né? E quando eu estava montando essa palavra, nossa, Deus falou muito forte comigo a respeito disso, né? Porque assim, quando o teu irmão ele conquista alguma coisa, ele compra um carro, uma casa, o que for,
Você é aquela pessoa que bate nas costas e fala assim: poxa, parabéns, show de bola, você comprou uma coisa. E daí quando você chega em casa e fala: pô Deus, por que ele não eu? Por que você abençoa ele e não me abençoa? Desculpa falar, mas está com inveja. Você não quer ver teu irmão bem. Tipo assim, meu irmão tem que estar bem, mas tem que estar com menos que eu. Tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos, que quanto mais teu vizinho, foi feito um estudo que quanto mais o vizinho tinha, o outro vizinho queria comprar mais. Então o outro não tinha tanto dinheiro assim, ele acabou falindo, porque ele queria ser mais do que aquele vizinho. Já reparou algum amigo teu assim, quando você compra uma coisa, ele quer comprar mais do que você tem? Já reparou? Ou você conquista alguma coisa, o cara quer ter mais do que você tem? Não porque ele quer, mas é que ele quer ser mais que você. Essa é a realidade. Então aí eu te pergunto, será que a gente tem se alegrado quando a pessoa conquista alguma coisa? Ou quando abre uma empresa, sei lá, né? Poxa, um exemplo, né? A molecada aí da Maná e tal, quando sai, a pastora traz, recupera, Deus faz a obra e depois abre uma empresa. Aí saca os outros: nossa cara, que massa, pô, você abriu a empresa, vamos lá, vamos comprar lá, vamos ajudar lá. Ou você é aquele cara que fala assim: cara, eu não sei se vai dar certo. Quem que é você? Por isso que eu falo, ou a gente é parceiro no corpo, ou a gente não é. Muitas vezes a pastora, ela tem 1 milhão de projetos aí. E daí, será que a gente está sendo parceiro em ser parceiro com ela? Com o pastor, de estar junto, com os apóstolos, de estar junto? Né? Eu lembro quando a pastora mesmo falou da Casa Maná, e nossa, um monte de gente foi contra, não é verdade? Um monte de gente não apoiou e tal, não, isso daí é loucura, tal, não sei o que das quantas. O tanto de gente foi recuperado. E se a pastora parasse lá, saber quantas moleques iam estar mortos hoje? Então, será que a gente tem que se alegrar com as pessoas ou não? Como eu falei, quando é para chorar é fácil, sinceramente mesmo, é fácil, você vai lá, chora junto, tal. E quando a pessoa conquista alguma coisa, você se alegra com ela ou não? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso gera um espírito de disputa, como eu falei do exemplo ali. Às vezes a pessoa chega e fala para Deus: poxa, eu queria aquele carro, eu queria aquela casa. Daí você começa a questionar a Deus: Deus, mas por quê? Ele é um filho mais amado do que eu? Ele merece mais do que eu? E daí? Como que fica? Deus já conhece os teus pensamentos, teu coração, antes de você estar falando a palavra já. Então às vezes é por isso que muitas vezes a gente demora para conquistar as coisas, porque em vez de a gente estar apoiando e se alegrar, lembrando que planta a gente colhe, às vezes a gente tem inveja, cara, do que a pessoa está conquistando, e isso vai atrasando mais nossa vida, vai atrasando mais, você vai ficando num deserto, até Deus consertar teu coração, e aí você conquistar o que você tem para conquistar. Então quanto a gente mais rápido puder sair desse deserto e vencer isso, a gente vai conquistar as coisas mais rápido. Quando a pastora, eu até anotei isso, quando a pastora faz um apelo, que ela está precisando de um monte de coisa, quem que é parte do corpo? Quem que é essa parceria? Quando ela pede, né? Para Casa Maná, não sei o quê, eu falei, a igreja tem um monte de projeto, cara. A igreja tem um monte de coisa. É engraçado, né? Igual a pastora fala ali do ar-condicionado. Pô, tá um calor em Curitiba que tá de sacanagem, né? Aí o culto de domingo, nossa, cara. Pô, é verdade, daí muita gente, a galera senta lá, mas assim, a pastora falou ar-condicionado. E daí se ela erguer uma oferta, alguma coisa para o ar-condicionado, quem que vai ser parceiro de estar com ela? Né? Então não só isso, como várias coisas. Não adianta a gente falar que, eu tô junto, eu sou parceiro e tal, e na hora do vamos ver você não é. É melhor que você nem erga a mão, na verdade, né? É melhor que você nem seja, sinceramente mesmo, quando teu amigo conquistar alguma coisa, um carro, alguma coisa, se é para ter inveja dele, nem vai lá dar os parabéns para ele, porque você vai pecar. Nem que por frente você fale assim, parabéns para você, lá por trás você nem está sendo igreja, nem está sendo corpo, não está sendo nem parceiro, não está sendo nada, está sendo invejoso, infelizmente. Então coloque isso na presença de Deus, para ver se você está sendo justo ou não. O corpo de Cristo, ele não ataca um ao outro, ele não tem disputa, e é isso que o diabo faz para paralisar, como eu falei.
O corpo de Cristo, a gente não pode ter disputa. Eu quero ser mais. Eu quero ser aquele outro. É uma coisa que eu estava pensando hoje aqui. Na verdade, até o Beto tinha comentado comigo, e daí eu fiquei pensando. Tipo assim, a pastora podia chamar um monte de gente para pregar aqui hoje. Uma galera mesmo. Tem pastora aí e tal. E dela chamou eu. Faz parte. Aí ela chamou eu para pregar aqui. Daí, não estou falando que é você, não, mas um exemplo. Por exemplo, assim, cara, podia vir muita gente aqui, mas às vezes tem gente que nem pegou esse microfone, eu estou aqui. Entendeu? E daí, tipo assim, às vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu estou tanto tempo na igreja, mas eu nunca tive oportunidade. Aí vai o Luiz, está ali. Complicado, né? Então, isso gera um certo de disputa. E o corpo não pode ter disputa, cara. A gente não pode querer ser um melhor que o outro. Como a gente falou, a cabeça é Cristo. Nós temos que olhar para Cristo. Depois nós temos nossos apóstolos que têm a visão da casa. E daí o que eles falar a gente obedece. Mas a gente não pode ter essa disputa. Não pode, cara. Né? Tem tantas vezes, às vezes, olha assim, aquele cara lá nem tem capacidade, mas é líder de casa de paz e eu não. Eu tenho muito mais capacidade que ele. Às vezes você não está junto no corpo, você está deslocado. Entende? Às vezes você está de lado, não está nem aí, na verdade. Por isso que às vezes Deus não te ergue mais ainda. Então essa disputa não pode ter, porque o corpo tem que ser unido. A gente tem que ter união, cara. Eu acho que muitas vezes acontece muita coisa errada na igreja porque a gente não tem união. Às vezes a pessoa chega para você e fala assim, ora por mim porque eu não tô legal. Beleza, vamos orar então. E daí, em vez de você orar e levar para Cristo direto, às vezes você espalha a notícia só por espalhar, mas não para a pessoa orar, mas para você espalhar a notícia mesmo. E isso acaba tendo divisão. E não tem como Cristo agir na divisão. Aí é brecha para o diabo chegar mesmo e já era, como eu falei, no casamento, em tudo. Até mesmo, vamos trazer para o seu trabalho. Que eles falam assim, a rádio peão, né? Que a galera fala, né? No trabalho. Você pode olhar, cara. Quando você está no teu trabalho, a galera começa a falar e tal. Daqui um pouco, um está virado com o outro, nem sabe o que aconteceu. Um já virou as costas para o outro, não, porque o chefe é isso, o chefe é aquilo e tal. E você nem sabe o que acabou acontecendo lá no teu trabalho. Por causa de fofoca, enfim, o que for. Porque a divisão acaba com tudo. Não tem. Ou a gente é unido, ou a gente é parceiro, ou a igreja em si, a igreja que somos nós, acaba dividindo. O corpo acaba dividindo. Será que a gente tem se importado um com os outros? Às vezes a gente é muito, quando olha para si mesmo, é egocêntrico. É egocêntrico, né? Quando olha para si mesmo. Quando muitas vezes a gente tem sido egocêntrico, a gente só olha para nós. A gente só olha as nossas necessidades, né? E lembrando que planta colhe. Então, se você olhar para você, você vai colher o quê? Nós temos que olhar a necessidade do irmão, cara. Às vezes tem um cara do teu lado passando por dificuldade e você não ajuda o cara. Às vezes tem um cara do teu lado, nossa, cara, às vezes está num perrengue danado e você tem condição de ajudar ele e você não ajuda. E lembrando que planta colhe. Então, se você quer colher, como é que você nem plantou ainda? Então isso é complicado. Por isso que a gente tem que ser unido. A gente tem que ser parceiro um do outro. Tanto na igreja, em casa, com a família, no trabalho. Tem que haver parceria. A gente tem que ser amigo, a gente tem que ser unido, porque senão causa divisão. E como eu falei aqui, é a divisão que o diabo entra. Você quer causar divisão, você quer deixar uma brecha, é aí que o diabo vai entrar. E no corpo de Cristo, que é a igreja, é a mesma coisa. Na sua casa, em qualquer lugar, cara, é a mesma coisa. Então você tem que fechar essa brecha. Você tem que se alegrar com aquela pessoa que se alegra. Mas assim, tem muita gente que não consegue, essa é a realidade. Você tem que ser sincero com Deus. Deus, o meu amigo conquistou tal coisa, eu tenho inveja dele. Seja sincero, cara. Você acha que Deus não conhece teu coração? Você acha que Deus não sabe o que você vai falar? Claro que sabe. Não seja falso com Deus. Ser falso com qualquer pessoa, menos com Deus. Com Deus você não consegue ser falso.
Às vezes a pessoa chega e dá um tapinha nas costas, né? Fala assim: ô, nossa, que carrão, parabéns. Aí tá lá se remoendo. Cara, não é, às vezes nem é coisa tua, é coisa que você não consegue mesmo. Você tem inveja e não consegue tirar isso de você. Chega em Deus. Chega em Deus e fala: Deus, eu quero muito me alegrar com meu parceiro, com meu irmão, só que eu não consigo porque eu tenho inveja. Tira isso de mim, porque eu sei que sem isso eu não vou prosperar. Seja sincero com Deus. A oração mais sincera é lá no seu quarto, ou enfim, o lugar que você tem lá, fechar a porta e descarregar tudo e falar tudo com Deus. É muito importante vir na igreja? É muito importante vir na igreja, porque aqui a gente aprende muita coisa. Mas o teu secreto com Deus é muito mais importante. É lá que Deus vai falar com você. Colocar um louvor, enfim, é lá que Deus vai falar com você. Deus, ser sincero, eu não consigo. Eu sou invejoso mesmo. O meu amigo conquista as coisas, eu não consigo. Chega lá e fala, se você não está conseguindo. O corpo de Cristo, ele não ataca um ao outro. A gente não pode atacar o irmão. O corpo de Cristo, ele não deixa o outro triste, cara. A gente não pode fazer isso. Será que a gente está se importando com o amigo, com o irmão do nosso lado? Para finalizar, cada pessoa, ela tem uma função especial no corpo de Cristo. Mais para frente nesse texto aí fala, né? Que muitos foram chamados para apóstolos, profetas, evangelistas, tal. Cada um tem uma função no corpo de Cristo. Cada um tem alguma, como eu falei aqui, o dedinho tem uma função muito importante. Cada um de nós aqui tem uma função, cara. Às vezes você acha que você não é nada, mas você tem sua função no corpo de Cristo. Basta você procurar, orar, buscar. Todos nós temos uma função. Aí eu te pergunto, será que você está fazendo a tua? Aí que eu pergunto para você. Todo mundo tem uma função específica aqui, mas será que você está fazendo a sua função aqui? Será que você está sendo parceiro? Será que você está sendo igreja? Isso é uma questão para a gente pensar. Se a gente está fazendo a nossa função ou não no corpo de Cristo. Como eu falei aqui, essa mensagem não é para te emocionar, para você sair chorando ou para você sair pulando, porque eu vejo os pregadores por aí que prega e a pessoa sai pulando. Essa mensagem é para você pensar se você está sendo parceiro mesmo, se você está se importando com o irmão do teu lado, e dependendo do cargo que você tem, a função que você tem na igreja e tal. Porque a Bíblia fala, né? Ide pregar o evangelho a toda criatura. A pastora fala isso, né? Fala que nós temos funções, né? Aqui na igreja. Mas o ide pregar o evangelho é para todo mundo, independente que você é ou que você não é. E será que a gente tem falado desse evangelho para as outras pessoas? Será que a gente tem sido parceiro? Será que a gente tem sido sincero com Deus mesmo? Será que a gente está se importando com o nosso irmão de verdade ou não? Então é uma questão para a gente estar pensando nessa noite. Como eu falei, pense, se você pelo menos pegar 20% do que eu falei, se você pensar ali, o braço não fica fora do corpo. Mesma coisa você na igreja. Você não pode ficar separado do corpo, você tem que estar junto. Você tem que ser parceiro um do outro, você tem que estar buscando. Você tem que estar... Cara, a gente depende um do outro, não adianta. Essa palavra falou muito forte comigo, porque a gente depende um do outro. Às vezes para vir para a igreja você não tem carro, mas você conhece um amigo que tem carro, ele vai te dar carona. Você depende dele. E esse cara tem que ser parceiro de dar a carona. E quando Deus te der as bênçãos, não esqueça dele, né? Eu não tinha carro, você pede tanto carro para Deus, aí traz o irmão para a igreja de carona, né, pô? Não deixa o cara de lado. Seja parceiro com aquele cara. Por isso que o corpo tem que estar unido. Se a gente se unir, cara, não tem, o diabo não tem como. Ele nunca que o diabo vai atingir a gente. Se a gente se unir mesmo e dar as mãos e falar, não, tamo junto, cara, não tem nem como o diabo entrar. Porque a gente é amigo, a gente é parceiro, a gente é igreja um com o outro. Entende? Então a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Ser parceiro, ser amigo. Perguntar se o cara, se a pessoa, o cara, a menina está bem. Se a gente precisa de ajuda, nós temos que procurar ajuda.
A gente sabe que é uma igreja que ajuda. A gente tem que procurar ajuda. A gente tem que perguntar se está tudo bem. A gente tem que ser igreja. Isso é ser igreja. Igreja não é essas 4 paredes. Igreja somos nós. Mas assim, eu não sou a igreja sozinho. Eu não tenho salvação em mim mesmo. A igreja somos nós. A igreja não é eu, a igreja é nós. Nós temos que ser parceiro, temos que ser amigo, temos que estar junto, temos que sempre procurar um ao outro, sempre procurar alegrar um ao outro, porque por muitas vezes você está triste, você conversa com uma pessoa, você se alegra. Então a gente tem que estar pensando nisso.